Estamos começando mais um podcast do Verse e hoje é uma edição especial porque é o nosso primeiro programa com convidados. Nessa edição, a gente vai falar sobre a cultura no governo Bolsonaro, mais precisamente sobre a situação dos trabalhadores de teatro. Para isso, nós temos hoje aqui com a gente o diretor, roteirista e educador Silvio Ribeiro. O Silvio é o coordenador e também é um dos fundadores da Funcarte, a Fundação Cultura Artística de Londrina, que é a Escola Municipal de Teatro de Londrina. Tudo bem, Silvio? Oi, Francine. Tudo em paz, tudo tranquilo. Quem está aqui hoje com a gente também é a Raquel Santana, que é atriz, produtora, escritora e é da companhia Tecer. Tudo bem, Raquel? Oi, Fran, tudo bem? E também temos hoje aqui a atriz, iluminadora, pesquisadora, também produtora, Amanda Moura, da companhia Estro. Tudo bem, Amanda? Oi, Fran, tudo bem sim. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Bom, vamos começar então falando desse assunto, que é um assunto sério. Não é surpresa para ninguém o que está acontecendo hoje com a cultura no Brasil, né? Não é surpresa para ninguém que está acontecendo uma perseguição com a classe artística, porque o Bolsonaro sempre deixou bem claro que pretendia mesmo promover uma guerra ideológica contra a cultura, e ele está fazendo isso. Hoje nós temos na Secretaria da Cultura o Mário Frias, que é um ator de novela. Ele entra no governo Bolsonaro como quarto nome para a função em 17 meses. Ele foi antecedido pela Regina Duarte, pelo Roberto Alvim, pelo Ricardo Braga e pelo Henrique Pires. A Regina assumiu o posto em março, dizendo que iria tentar pacificar a relação entre a categoria e o governo. Obviamente, isso não aconteceu. E o mais polêmico, acho até agora, foi o Roberto Alvim, né, que era um diretor teatral, inclusive. E vamos lembrar aqui que ele só caiu porque a situação dele ficou insustentável após ele aparecer em um vídeo replicando um discurso nazista ao som de Wagner. Então, Silvio, você que tem uma ampla experiência com teatro, queria saber de você como você está vendo essa situação que a cultura está enfrentando no Brasil. A gente trocou uma ideia antes, você falou sobre a violência contra minorias. Você também tem experiência com projetos sociais, então gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a análise que você faz dessa situação que o Brasil está vivendo, como você acha que a gente pode, de alguma maneira, enfrentar isso, como o setor está lidando com essa perseguição ideológica. Queria saber se você também já passou por alguma situação assim, de ter algum trabalho perseguido, censurado, por questões ideológicas. Bom, Francine, é assim, não é uma situação fácil, né? Infelizmente eu não estou vendo, eu estou vivendo esse momento de uma forma muito presente, né? Estou muito presente porque em todas as linhas onde eu atuo, tanto na cultura quanto na ação social, está havendo um desmanche muito grande de tudo que foi feito, de tudo que já foi realizado. Já nunca foi fácil, né? O artista sempre teve que suportar o preconceito social, né? Se a gente voltar lá no passado, mesmo endeusadas, as nossas divas, atrizes, elas tinham que sustentar uma carteirinha de prostituta. Mesmo o filho sendo talentoso, né, as pessoas ainda vão perguntar do que isso aí vai trabalhar. Então, o preconceito e a forma das pessoas olharem para os artistas sempre foi muito difícil, né? Todo mundo aprecia, todo mundo gosta, todo mundo acha maravilhoso, mas o respeito sempre foi muito pouco. Passamos por um período onde esse olhar foi mudando, né? Principalmente para a cultura em geral, né? A gente teve uma oportunidade de crescimento, uma possibilidade de respirar, e desde que quando o Bolsonaro assumiu a presidência, a gente já sabia que não ia ser fácil. Então, todas essas pessoas que passaram pela secretaria, né, já começando aí, né, perdemos o ministério e passamos a ser secretaria,
né, diminuindo assim a força da cultura, né? Eu gostaria de lembrar que a cultura é um direito constitucional, não tem como você tirar isso das pessoas, não pode, né? A ilegalidade disso é grande, né? E a gente vai continuar enfrentando isso, né? Eu acho que resgatando forças, né, entendendo o processo histórico de tudo isso, para que a gente possa se colocar de forma contundente e sobreviver a tudo isso. Amanda, eu queria que você falasse um pouco também como você está sentindo esse período. E eu vi um vídeo que você fez explicando por que algumas pessoas não gostam de arte. Eu acho que isso tem tudo a ver também com o nosso tema. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como você está vendo essa situação, a avaliação que você faz dessa rejeição, né, principalmente da massa apoiadora do Bolsonaro com arte. Eu, felizmente, não tive pessoalmente nenhum projeto censurado, até mesmo porque ultimamente eu ando trabalhando com teatro comercial que os assuntos, as temáticas não batem de frente com as oposições partidárias, né? São teatros infantis, então eles acabam passando meio despercebido na matança do Bolsonaro, né? Mas senti muito de perto a censura com amigos que tinham espetáculos principalmente abordando a temática LGBTQIA+, né? Que eu acredito que junto com a ministra Damares, esse governo pegou essa minoria em específico para tentar terminar de dilacerar e diminuir os direitos que foram conquistados nos últimos governos. Nesse vídeo que eu abordo possíveis porque as pessoas não gostam de arte, eu questiono a formação no gosto artístico, né? A gente batalha pela formação e pelo ensino de arte nas disciplinas básicas da escola, porque o gosto não é inerente, ele é construído, né? Baseado na nossa cultura, no nosso repertório, nas nossas referências ao longo da vida. Então, na nossa cultura, principalmente no Brasil, né, a gente não tem o hábito de consumir arte nas mais diversas linguagens desde criança. Então, isso afeta diretamente no adulto. Então, muitas vezes o contato de um adulto com arte nunca aconteceu, vai acontecer por volta dos 20, 30 anos, dependendo da classe social. Então, eu acredito que isso ressoa muito, principalmente agora no governo, né? Não tem como exigir que eleitores votem em candidatos que apoiem pautas artísticas se eles realmente não consomem arte porque eles não foram ensinados a consumir arte desde pequeno. Você falou sobre a questão da censura, que você teve amigos que passaram por essa experiência. Eu queria saber da Raquel, porque eu sei que ela está bem por dentro desse assunto. A gente teve, desde o início do governo Bolsonaro, várias peças que foram censuradas. Eu posso citar algumas aqui que tiveram repercussão nacional, como o Abraço, Gritos, Caranguejo Overdrive e a República 2023. Eu queria que a Raquel falasse um pouquinho para a gente sobre esse assunto, sobre a censura, que não é de agora, né? Já vem anteriormente. Você tem experiência de ter presenciado algumas dessas peças, você disse que chegou a assistir. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as peças, sobre essa censura, como que você avalia também a situação da Secretaria da Cultura. Bom, em primeiro lugar, o que seria censurar, né? Censurar é proibir, é impedir a circulação do que é inconveniente do ponto de vista ideológico ou moral. A gente precisa, antes de tudo, saber que a nossa Constituição diz que o Estado tem o dever de garantir a liberdade de expressão. O Estado tem o dever de não discriminar e tem o dever da impessoalidade. Dessa forma, o governo ele não pode usar dinheiro público e o aparato estatal para discriminar obras ou ideias que desagradem por motivação ideológica, né? Então, por conta disso, como esse controle é ilegal, ele acaba sendo executado de maneira burocrática. Todos esses espetáculos que você citou que foram censurados, eles são censurados de maneira velada. A organização que cancela o espetáculo sempre justifica de uma maneira burocrática o cancelamento. Mas o que a gente precisa é estar atento e acompanhar e entender que o que tem motivado o cancelamento das apresentações tem sido, na verdade, o viés ideológico, principalmente
levando-se em conta que os espetáculos tratam de temática LGBT, falam de desigualdade social, alguns deles falam sobre a ditadura, meio ambiente, alguns têm temáticas de matriz africana. Inclusive, um dos espetáculos que foi censurado, que é o espetáculo Abrazo, que é o primeiro que você citou, é uma peça infantil, né? E que estreou na Caixa Cultural em Recife, chegou a fazer a primeira apresentação e foi impedido de apresentar o segundo espetáculo do dia. A Caixa Cultural, ela justificou o cancelamento das demais apresentações, dizendo que o grupo Clowns de Shakespeare havia descumprido uma cláusula contratual, né? Mas o grupo se defende dizendo que isso nunca aconteceu. Da mesma forma, a gente, se for acompanhar a justificativa do cancelamento dos outros espetáculos, vai poder verificar uma semelhança, né? Justificativas burocráticas, o grupo se defendendo, dizendo que isso não ocorreu, na verdade. Então, é um momento da gente prestar atenção. Eu ia pedir para você falar um pouquinho sobre a peça que foi censurada em Londrina, que você comentou, que tinha Jesus travesti, transexual. Aqui em Londrina, nós tivemos, no ano de 2016, um espetáculo chamado O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que seria apresentado dentro do Festival Internacional de Londrina, e cujo personagem principal, Jesus, era interpretado por uma mulher trans, a atriz Renata de Carvalho. O espetáculo estava previsto para ser apresentado na Capela da UEL, que na verdade não é uma capela, mas sim um museu, porque é uma réplica da primeira capela da cidade. E o espetáculo precisou ser transferido para um anfiteatro do CCH, devido à pressão popular, né? As pessoas ligadas à religião aqui em Londrina se movimentaram e, por medo mesmo de que a situação se agravasse, a reitora da universidade pediu a transferência do espetáculo de um lugar para o outro. Esse espetáculo também sofreu censura quando foi ser apresentado em Jundiaí e em Salvador. Inclusive, ele chegou a ser cancelado quando ele iria ser apresentado em Pernambuco. O próprio governo do estado determinou o cancelamento do espetáculo devido à pressão por parte dos patrocinadores. Uma coisa que a gente observa é que muitos desses festivais, eles recebem patrocínio público e privado. E os patrocinadores privados também exercem uma certa pressão, dependendo da temática da apresentação. Eu acho que é muito importante a gente saber que o Estado não pode submeter a arte a um filtro temático. A arte, ela pode ser, quando você fala em patrocínio, em edital, em festival, a arte ela pode ser submetida a um filtro técnico, mas não temático, né? E eu queria ressaltar aqui, relembrar duas frases do nosso presidente, né, que foram ditas durante o 3º Simpósio Nacional Conservador. Ele disse, abrindo aspas, com o dinheiro público não veremos mais certo tipo de obra por aí. E disse também, abrindo aspas, veto não é censura, mas filtro para preservar valores cristãos. Então, realmente, a gente observa a aplicação de um filtro relacionado à temática que vai contra as ideologias do governo. E eu acho que é importante a gente pensar não só nessa censura que é exercida pelo governo quando ele cancela um espetáculo que às vezes já foi até aprovado por um edital, mas também na autocensura que os próprios artistas acabam submetendo seus trabalhos com medo deles não virem a ser aprovados. Com relação a todos aqueles espetáculos que foram censurados entre os meses de setembro e outubro de 2019, eu acho que vale a pena mencioná-los mesmo, que foi o espetáculo Abrazo, da CIA Clowns de Shakespeare, o espetáculo Gritos, da CIA Doza D,
que inclusive foi censurado pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República mesmo, que foi pedindo análises relacionadas à temática do espetáculo, até cancelá-lo. E o espetáculo Caranguejo Overdrive, que iria se apresentar no CCBB no Rio de Janeiro, e que foi cancelado devido a uma denúncia que o CCBB recebeu, dizendo que haveriam alterações na peça, onde teriam sido acrescentados posicionamentos políticos partidários. E a peça Res Pública 2023, que falava sobre moradores de uma república no centro de São Paulo, construindo uma espécie de trincheira para se defender dos movimentos patrióticos, né, que estavam tomando as ruas. Esse espetáculo estava previsto para ser apresentado numa sala do Complexo Cultural da Funarte, em São Paulo. E, na época, o Alvim, ele era o diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte. Ele alegou que o critério do veto foi puramente artístico. Então, como eu digo, é uma censura velada, porque a justificativa é sempre dizendo que o veto tem a ver com a curadoria apenas, né? E a justificativa do Alvim foi que o veto puramente artístico ocorreu porque a peça não havia nenhuma alusão estética, apenas discurso político. Então, se isso não é censura, eu não sei o que é. Eu ainda integro a Raquel com mais uma peça, que foi a do Núcleo Experimental, um musical chamado Lembro Todo Dia de Você, com temática LGBT. Amanda, você queria complementar? Eu acho que vale a pena observar que o estado do Paraná já vinha numa onda conservadora desde uns 4 anos, assim, né? E que isso só se reforçou agora no governo, né? Que foi o governo eleito e que se repetiu. E aí, daí para frente, os espetáculos só sofreram mais represália. Mas já vinha acontecendo há muito tempo, né? A gente fica numa corda bamba, né? Quando que isso vai nos atingir? Eu posso citar aqui 2 exemplos pessoais, um inclusive envolvendo a Raquel, que está aqui com a gente, né? Sobre um espetáculo que a gente apresentou em Londrina, e ela citava uma situação cômica, né? E isso acabou indo para a rede social, tal. E uma outra situação, quando eu estava numa temporada com alunos da Escola Municipal de Teatro, e uma pessoa chegava antes dos atores e ia embora depois que a última pessoa ia embora da frente do teatro, né? Um carro adesivado com políticos específicos da cidade. Eu fico pensando o quanto isso, né, encorajou outras pessoas, outros cidadãos, a fazer a sua censura, né? A demonizar aquilo que eles não entendem, aquilo que eles não concordam, né? Colocando a gente em situação constante de avaliar, será que eu posso falar isso? Será que eu devo falar isso? Será que isso vai me prejudicar? E o artista não pode ficar com esse sentimento. Isso é ruim, né, para o criador, para o artista criador, né? Então, assim, quando a gente vê notícias como essas, né, das exposições, então, aqui em Londrina, a gente teve um fato no Festival de Música, no Festival de Dança, né, de um trabalho que foi apresentado, e que todas as medidas foram tomadas para que o espetáculo fosse apresentado a maiores de idade, né, em uma situação bastante específica, e assim mesmo, né, algumas pessoas, eu falo algumas que a gente acaba percebendo depois que não são muitas, não, são poucas pessoas que fazem esse carnaval em cima dos trabalhos, né? E agora, recentemente, até já ficou claro que não houve nenhuma injúria moral, né, na apresentação do espetáculo pelo Festival de Dança. Então, assim, a gente tem que ficar se policiando para não se contaminar com isso no nosso trabalho. Silvio, eu queria que você, que tem uma ampla experiência como educador, dá aula de teatro há muitos anos, falasse sobre um ponto que a Amanda levantou, que eu acho muito pertinente, que é a formação artística, né? A importância da formação artística, ainda mais
nesses tempos que nós estamos vivendo agora? Ok, é assim. A gente tem sido privado da formação artística desde muito tempo, né? Desde lá do período militar, quando eles tiraram todas as atividades ligadas à arte no ensino público e particular e transferiram tudo para 40, 50 minutinhos por semana com o nome de educação artística, né? Onde a intenção era que os alunos tivessem esse momento para relaxar e não para vivenciar a arte, né? A arte, ela tem um poder enorme, né, em sensibilizar as pessoas e, principalmente, em fazer com que elas passem a ter um senso crítico em relação aos acontecimentos à sua volta, né? Então, justamente por isso, ela não é uma atividade muito benquista, para quem está no poder, né? Porque a gente sabe que aí as pessoas passarão a questionar mais, né? Mas a gente entende, né, que junto com isso foi se criando uma marginalização do artista, né? Além das pessoas não poder ter acesso aos bens culturais e artísticos, foi se marginalizando o artista também. Então, por fora de tudo isso, atrás de uma capa de glamour, né, as pessoas começaram a colocar. Quantas vezes eu já escutei de alunos, né? Meu pai não quer que eu faça teatro por causa disso e disso aqui. Meu pai não quer que eu seja cantor por causa disso. Eu vivi isso, né, quando fiz a opção por uma vida ligada à questão da arte e da cultura, certo? Então, são fatores que hoje a gente consegue sentir resultados já, né? A gente já está sentindo os resultados desse distanciamento, né? Eu vou dar um exemplo para você, que é o seguinte, né? Se há um tempo atrás, antes do regime militar, a gente tinha aula de canto nas escolas, a gente tinha a parte de desenho, a gente tinha a exploração da linguagem teatral, a gente tinha também a questão mais técnica do artesanato. A partir do regime militar, quando houve uma mudança no sistema de ensino, tudo isso caiu, né? E agora tem sido muito difícil de resgatar. Por mais que já existam leis, por mais que já existam indicações de que essas atividades devem voltar ao ensino, tem sido muito difícil da sua implantação real, efetiva mesmo. Uma avaliação que a gente poderia fazer dentro do que foi conversado é que muito desse momento que a gente está vivendo hoje é um reflexo dessa falta de formação artística, né? É o que parece. Então, eu fico em dúvida, realmente, se é a falta de formação artística da população, em geral, é realmente o culpado, e se não também, a população acaba sendo vítima disso. Eu acho que a culpa está mesmo em quem tem o conhecimento do poder da arte, quem tem certeza de que sabe, e que, por isso, ele acha importante para que seus projetos pessoais não sejam prejudicados, de alguma forma, censurar e segurar o fazer artístico. Então, é lógico que a falta do conhecimento, a falta do ensino de arte mais contundente no ensino regular, no ensino básico, causa problema, sim. Mas eu acho que o maior problema disso está realmente em quem exatamente sabe o que a arte representa. Só complementando, e eu digo isso por quê? Porque mesmo pelas experiências que a gente tem de levar teatro em diversas comunidades diferenciadas, né, a gente, num instante, percebe o poder que um trabalho artístico faz sobre a pessoa, mesmo que ela não tenha tido o ensino regular, mesmo que ela é muito rápido, certo? Então, dificultar o acesso é a principal forma que eles têm de impedir que as pessoas se sensibilizem. E justamente impedir com que as pessoas se sensibilizem e tenham uma formação crítica faz parte do projeto de poder desse governo que está agora aí, que é o governo Bolsonaro.
Eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre a Lei Aldir Blanc, que não era a intenção do governo, né? Se não fosse ali um forte trabalho da oposição, possivelmente essa lei não seria aprovada. Mas ela foi sancionada. Foi sancionada a medida provisória 990/2020, que destina ali 3 bilhões para o setor da cultura durante essa crise do coronavírus, a PL 1075. Essa verba já foi repassada, ela foi repassada em parcela única aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. A lei foi batizada de Aldir Blanc, em homenagem ao Aldir Blanc, e prevê ali o auxílio emergencial, que dá direito a 3 parcelas de R$600, que são pagas mensalmente aos trabalhadores culturais, e também existe uma verba que é destinada a editais. O que eu queria saber de vocês é o seguinte: Amanda, você disse que teve acesso, né, a esse auxílio. Como que foi essa experiência? Como que você sente, assim, qual que é a sua avaliação? Você sente que é uma medida que atende o setor, ou não tem nenhum amparo com a realidade do setor? Você comentou também que você trabalha na parte técnica, né, como iluminadora, então eu queria que você falasse um pouquinho como está sendo esse período, se você teve acesso ao auxílio, se foi fácil, se isso está sendo suficiente para você conseguir tocar os seus projetos. Olha, Fran, eu acho que o auxílio é o mínimo, mas ele não condiz muito com a realidade, principalmente dos trabalhadores da cultura em capitais, onde o custo de vida é muito maior e, por muitas vezes, os R$600 não dão conta de suprir as necessidades básicas, quem dirá um aluguel, né? A minha realidade de cidade de São Paulo, isso é pouquíssimo. E eu acredito que essa medida, vigorando por 3 meses, não vai ser suficiente, porque a gente não tem uma previsão de retomada do setor, na intensidade que ele vinha, e que essa retomada vai ser gradativa, e 3 meses não vai suprir, sei lá, a gente vai demorar 6, 1 ano para voltar tudo ao normal, se é que vai voltar ao normal, como a gente conhecia o antigo normal. E para uma realidade de técnicos que, por muitas vezes, são pessoas que trabalham por jornadas, né, por empreitadas, ou seja, por projetos, que eram trabalhadores que estavam acostumados a emendar um projeto no outro e, portanto, não tinham uma segunda fonte de renda, né, que é o meu caso, que trabalho exclusivamente com arte. A gente não tem outro emprego CLT. Os projetos acabam, duram 6, 7, 8 meses, quem dirá 1 ano, mas então a gente já se programa para conseguir migrar de um projeto para o outro. Então, essa lei, eu acho que ela não contempla todo mundo, principalmente da maneira como deveria. E relacionado às verbas direcionadas a edital, uma crítica que eu estava comentando com os meus companheiros de companhia é que essa verba vai ser injetada de uma vez, né? E aí, mais uma vez, não se tem uma previsão do que vai acontecer depois desses 3 meses. Alguns editais até vão abrir por um período de 1 ano, mas tem editais que vão vigorar até dezembro e a gente não tem uma perspectiva muito sólida ou muito segura do que vai acontecer o ano que vem. Isso é muito prejudicial para os artistas que não têm, como eu disse, uma segunda fonte de renda. Eu queria saber da Raquel, porque a Raquel, além de trabalhar como artista, também exerce ali a função de professora, né, Raquel? E a gente teve uma conversa anterior e você ressaltou também esse ponto dos editais não estarem atendendo os técnicos todos e também do auxílio não estar atendendo a todos, porque muitos artistas também têm ali uma segunda função, né? Uma outra forma de ter uma renda complementar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, muitos artistas vivem exclusivamente de produções artísticas e outros complementam a renda com outras atividades, como é o meu caso. Eu sou professora de teatro num colégio e nesse colégio eu sou contratada via CLT e devido a isso eu não tenho direito a receber o auxílio. Acontece que as duas rendas eram importantes para mim, tanto a minha renda como professora, como a minha renda enquanto artista. Então, o desfalque acontece, né? E é grande. E assim como eu, muitas outras pessoas também estão nessa situação, desqualificadas para receber o auxílio porque tem algum outro tipo de contrato
ou porque tem alguma empresa, né? Tenho amigos produtores que têm empresa para gerir as suas produções e para realizar a emissão de nota, e devido a isso também se desqualificaram para receber o auxílio. Então, tem muitas pessoas que estão precisando do auxílio e que não conseguiram recebê-lo. Com relação aos técnicos, né, o que aconteceu? Muitos editais foram adaptados para esse momento da pandemia. Muitos editais foram modificados para projetos para serem apresentados de maneira online e tal. Só que acontece que geralmente quem escreve projetos, quem cria projetos, são os artistas, né? É o ator, é o diretor, é o músico, e os técnicos dificilmente, os técnicos seriam os técnicos de iluminação, de som, dificilmente eles inscrevem um projeto. Geralmente eles são contratados para participar de um projeto, né? Então essas pessoas ficaram sem ter acesso a essa verba que viria desses editais, mesmo que esses editais tenham sido adaptados para o momento de pandemia. Então, acho que principalmente para essas pessoas, o auxílio emergencial era muito importante. Silvio, eu queria saber do Silvio agora também a sua avaliação sobre esse momento, sobre a questão do auxílio e como que você está lidando com isso, né? Como que você está fazendo para viabilizar os projetos que você está tocando nesse momento? Bom, no meu caso, eu também não tenho direito, né? Porque eu sou contratado pela FUNCART, pela Fundação Cultura Artística, CLT, e não tenho direito. Mas, e também a FUNCART, enquanto fundação, também não tem direito ao auxílio, mesmo aquele que é destinado para pessoa jurídica. Para instituições, exatamente, né? E mesmo aqueles que a FUNCART não tem direito por ser fundação, ao que foi destinado para as instituições, né? Então a gente está tendo que fazer um malabarismo muito grande aqui, interno, dentro da instituição, e também com os artistas com quem eu trabalho, porque eu tenho, talvez, o meu salário garantido, mas muitas das pessoas com quem eu trabalho não têm, e não tiveram acesso também. Entre eles, alguns técnicos, né, técnicos de som, com quem eu desenvolvi alguns projetos e tal. Né? Então, assim, a gente está fazendo o possível nas readaptações das atividades em aproveitar todo mundo, inclusive a parte técnica, né? Então, nas lives, o que era presencial está se transformando em lives, né? Espetáculos se transformando, teatro transformando em vídeo. Então, de alguma forma, a gente vai buscando adaptar, na esperança que seja passageiro, né? Essa situação. A Escola Municipal de Teatro está comemorando 25 anos, né? E vai rolar um festival que vai ser todo transmitido pela internet, então acho que seria legal você falar um pouquinho também como está sendo essa experiência, como estão sendo os ensaios, como que isso foi pensado. Se você está tocando outro projeto além desse. Certo. A Escola Municipal de Teatro está fazendo 25 anos, sim, de atividade em Londrina. É uma parceria da FUNCART com a Prefeitura Municipal de Londrina, né? E a gente tinha todo um plano, né, no ano passado para comemoração, e que, de repente, depois de março, depois da pandemia, a gente teve que buscar uma outra forma de comemorar, né? E aí, pelo distanciamento, o caminho mais óbvio tem sido esse das lives e das postagens de vídeos, né, e de conversas através dessas plataformas, por exemplo, para as oficinas. Então, a gente já começa no dia 29 de julho, a gente já começa com uma live de um projeto de comédia que o pessoal se reuniu, né, porque é um projeto antigo, se reuniu para refazer, que é a Quarta Tosca. E, a partir daí, né, várias outras atividades, oficina de cenografia, oficina de iluminação, oficina de figurino, né, vamos ter também uma oficina de HQ, história em quadrinho, né, e as apresentações todas, e principalmente lives para a gente poder conversar sobre
processo da Escola Municipal de Teatro dentro desses 25 anos. Né? Eu sempre gosto de ressaltar que não atendeu só as pessoas que queriam ser ator ou ser atriz, né? Atendeu a muitos outros tipos de profissionais que se entenderam melhor, se colocaram melhor, né, depois de terem feito os cursos da Escola Municipal de Teatro, né? Junto com isso, a gente tem outros projetos que estão numa total adaptação. O primeiro deles é o projeto Brisa, que é um projeto que a gente leva saraus artísticos, né, com artistas locais de Londrina, para locais onde tem concentração de moradores de rua, né, tanto os acolhidos quanto os que estão na rua ainda, né? Por conta dessa questão do distanciamento, a gente está tendo que fazer tudo isso à distância, certo? Então, é uma experiência nova. A gente já fez o primeiro, onde a gente teve 6 horas de material gravado com artistas londrinenses que foram apresentados nos espaços de acolhimento aos moradores de rua. Um outro projeto que também a gente está buscando resolver à distância é o Banda Nova Londrina, um projeto com mais de 10 anos, né, que dá espaço para as bandas ou cantores iniciantes em Londrina, produzindo material de divulgação e produzindo um show. Agora a gente está buscando fazer os podcasts, buscando fazer shows online, lives, né, para que a gente conclua o projeto. Porque, além de tudo, né, a gente que está, esses projetos são de editais passados, né, que foram aprovados editais passados, e a gente tem que dar uma solução para eles, né, mesmo que fuja do previsto, que eram os shows presenciais, né? Então a gente vai buscando se virar. E o que tem sido mais desafiador mesmo são as aulas e ensaios de teatro distanciados, né? Isso tem sido a cada dia novas descobertas, a cada dia frustrações, né? De você de repente marcar uma leitura com 20 alunos de um texto e, de repente, a plataforma não funcionar a contento, não conseguir ligar o microfone de um e ter que mudar tudo, né? Então, são coisas que a gente vai entendendo. Mas, assim mesmo, a Escola Municipal de Teatro está num processo de montagem de um espetáculo que a gente espera deixar tudo, como se diz aí na gíria, né, no pente, para quando puder a gente colocar o espetáculo em pé no tempo mais rápido possível e apresentar. Legal. Queria saber também das meninas, Raquel, como estão os seus projetos, como que você está fazendo, o que você está tocando, como você está viabilizando esses projetos? Atualmente eu estou com dois projetos em andamento, o espetáculo De Uma Outra, da Companhia Tecer. Esse espetáculo a gente estreou no ano passado, era para a gente estar circulando durante esse ano, mas não estamos. Chegamos a inscrevê-lo num edital adaptado aí da pandemia. E eu estou com outro projeto que é a direção cênica de um show da cantora Luana Gomide, o espetáculo Exposta, que era para ter estreado agora em 2020, não foi possível, mas nós estamos afinando o projeto à distância, o máximo possível, para que assim que a gente possa se reunir para realizar as apresentações, isso aconteça da melhor forma possível. Aproveitando esse tempo para estudar, para pesquisar, né, para afinar o nosso trabalho à distância, com reuniões à distância, para fazer o melhor possível com esse tempo. Legal. Amanda, e você? Conta pra gente, como estão seus projetos? Você acabou de iniciar uma companhia, né, que é a Cia Extra, você também é pesquisadora, então quero saber o que está rolando, como você está viabilizando tudo isso agora. Bom, o primeiro espetáculo da companhia, o Devora-me Luxúria, ele foi resultado do meu trabalho de conclusão de curso, e ele também tinha alguns planos de uma pequena circulação aqui em São Paulo, num espaço alternativo, e aí isso foi interrompido, e agora a gente está tentando viabilizar ele via PROAC para exibição online, né? O edital está prevendo apresentações online, e também estou inscrevendo um projeto de criação de um novo espetáculo para, como o Silvio falou, quando as coisas retornarem, a gente poder apresentar não somente Se Contemplado, mas Se Contemplado melhor ainda, né?
E pelo Instagram da companhia, a gente está tentando se movimentar de forma online, fazendo bate-papos com outros artistas, tentando integrar as artes de forma interdisciplinar, fazendo uma espécie de curadoria e viabilizando engajamento para outros artistas, divulgando eles, e com uma série de vídeos que sai toda quinta-feira, com crítica em artes, assuntos relacionados à cultura, para também não deixar de movimentar o debate em situação de distanciamento, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que foi uma conversa bem legal. Obrigada a todos que nos ouviram. A gente vai marcar o @ das companhias, da Funcarte, dos nossos convidados, para vocês conhecerem o trabalho deles. E por hoje é isso. Vamos encerrar mais um podcast. Vocês querem fazer as considerações finais de vocês? Eu só queria deixar a reflexão de que, nesse momento, para mim, pega muito a questão de que as artes antes já eram elitizadas, a gente está num momento de ainda mais elitização, principalmente por toda essa questão do virtual, onde muita gente não tem acesso à internet, não tem acesso aos aplicativos nem para conseguir os auxílios, para conseguir estudar, quem dirá para consumir cultura, né? Então, eu acho que vale aí uma provocação para o governo e para pedir mesmo que o acesso à tecnologia seja possível, para que então seja possível o acesso às artes. Silvio? Eu queria dizer a importância da iniciativa, né, de se trazer isso para o debate sempre, né, agradecer o convite, né, participar disso, né, pois é de suma importância que a gente faça trabalho de esclarecimento mesmo e as pessoas possam tomar decisões a respeito dos seus próximos votos e dessa forma de cobrar o governo. É isso. Raquel? Eu queria dizer aquela frase clássica, que cultura não é só aquilo que você gosta, e lembrar que a arte resiste, sempre resistiu e sempre resistirá. Perfeito. Evoé. Queria dizer aqui para os nossos ouvintes que não sabem, aí uma curiosidade, já trabalhei com a ilustríssima Raquel Santana, num grupo que era dirigido por senhor Silvio Ribeiro, que foi meu professor. Então, para mim também muito especial a participação de vocês. Também a Amanda é uma querida amiga, nós também temos conversas aí sobre um projeto, mas isso fica para outro dia. Gente, muito obrigada a todo mundo que escutou. Escutem os nossos outros podcasts. No sábado a gente vai soltar um novo podcast sobre a perseguição do governo contra os professores que se declararam antifas. Então, também é um assunto bem legal. Acompanhe as nossas redes, @redevértice, no Twitter, no Instagram, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Obrigada, gente. Obrigada aos nossos ouvintes e até a próxima.